estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo um pouco sobre os nossos problemas. A primeira coisa que eu queria, vamos dizer assim, dizer é que a gente tem que sair um pouco das constatações, sair um pouco disso, das dificuldades e tal. Isso a gente está vivendo. É como se a gente estivesse narrando algo que todo mundo está vendo, né? Então, isso é a constatação. A gente tem que superar essa fase da constatação dos problemas para tentar agora ir para a fase de entender esses problemas. Então, vamos pegar aqui o que o Pedro comentou. Acho que esse é o nosso primeiro desafio, no caso dos servidores públicos, né? Como enfrentar a virtualidade no ambiente de trabalho? Nós vamos ter que estudar isso. Isso não vai ser, nós não vamos resolver isso do dia para a noite. Nós vamos ter que estudar essa novidade, né? Estudar isso e descobrir, olha, como que a gente enfrenta isso no sentido de aprender a lidar com isso para fazer ação política, né? Você tem um grande contingente de trabalhadores trabalhando em casa. Como acessá-los? Tem que estruturar bem o sindicato, tornar o sindicato um ambiente atrativo, interessante, fazer atividades políticas e culturais interessantes, de modo que atraia o trabalhador, né? E aí, em todos esses processos, de maneira horizontal, perpassa a formação. Porque se a gente estiver mal formado no plano político, obviamente que a gente vai ter dificuldade para fazer essas interpretações, para poder fazer essas observações. Então, ao sair do campo da constatação e ir para o campo do estudo e da reflexão, a gente vai começar a caminhar, a dar os primeiros passos para enfrentar esses problemas. Uma coisa importante é que formação não é algo do dia para a noite. E quando a gente fala de formação, não é formação acadêmica. Nós não estamos falando de formação acadêmica, nós estamos falando de formação política. Formação política precisa ser reciclada permanentemente. Nós precisamos estar antenado na conjuntura, entender, ter a compreensão dos aspectos históricos, fazer os links necessários para isso. Então, formação não é a formação da universidade, não é a formação, vamos dizer, aquela formação formal, não é isso, é formação política. Formação política é diferente da formação formal que nós temos, que a gente carrega dos bancos de escola para a vida. Não, é algo infinitamente mais complexo. Eu quero pegar um exemplo. Imagine como que as igrejas católicas conseguem formar os seus quadros de base, que são os padres. Os quadros de base da Igreja Católica, a secular Igreja Católica, são os padres. Esses caras estudam muito. Você demora 10 anos para formar um padre. E essa formação ela é contínua e permanente, porque essas pessoas lidam com gente. Você tem que estar o tempo todo conversando, dialogando, interpretando os problemas e propondo soluções. Não é isso que a igreja faz? Quando um religioso católico vai se confessar, o que o padre faz? Ele ouve lá no confessionário, né, a confissão e propõe solução para ele, dentro do ponto de vista da religião, obviamente. Nós precisamos fazer a mesma coisa, interpretar a realidade, interpretar os problemas e propor soluções execuíveis, viáveis e tal. E para isso nós temos que ter estudo e reflexão. Então, essa é a primeira questão. Como enfrentar a virtualidade no ambiente de trabalho? Precisamos estudar esse fenômeno para construir soluções para isso. Porque isso não é problema de só menos importância, isso não é um problema simples. Então, não tem solução simples para problemas complexos. Então, diante do que o Pedro colocou, eu sugiro isso. Não vamos enfrentar esses problemas que são complexos com um encaminhamento simplista. Isso não vai resolver o problema. Segundo, a demonização do serviço e do servidor. Como combater isso? Como que nós vamos combater isso? Nós precisamos ter estudo e reflexão sobre isso. Tem que ter formação. Ou seja, nenhum dos nossos problemas vão ser solucionados apenas com orelhada, apenas com sugestões simplistas. Ou a gente se debruça sobre os problemas para entendê-los, interpretá-los e propor encaminhamento sobre isso, ou a gente não vai conseguir resolver esse problema.
eu faço uma pergunta: o que fazer? Isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos propondo, então, compreender essa demanda. Falta a formação política, falta a enfrentar esse problema, entendendo que esse problema não vamos resolver do dia para a noite, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente fazia antes. Senão, pessoal, companheiros e companheiras, nós não precisamos inventar a roda já está inventada. Nós temos que, algumas coisas, é voltar a fazer o que a gente fazia antes. Claro, dispondo dos meios virtuais, dispondo das novas tecnologias. Por exemplo, nós podemos fazer um curso em que a gente não precisa estar junto, não precisa estar junto, reunido fisicamente num local específico. A gente pode fazer isso de maneira virtual. Isso facilita, por um lado. Eu acho ruim isso, que é melhor encontrar, trocar ideia, trocar impressões, ouvir, falar. Enfim, acho que presencialmente é melhor. Mas na impossibilidade de fazer esses processos presenciais, é importante que a gente possa fazer virtualmente. A gente aprendeu isso, mas agora a gente só está fazendo isso. Nós precisamos agora nos encontrar. A experiência que a gente tem no DIAP é o seguinte: a gente produziu um monte de material de formação política. Tem lá na nossa biblioteca virtual um monte de material para entender o processo legislativo, para entender o orçamento. Por exemplo, entender que o orçamento não é uma questão meramente técnica, o orçamento é uma disputa política, e a burguesia brasileira, a elite econômica brasileira, cada vez mais avança sobre o orçamento público. Isso sempre esteve em disputa e nós nunca nos colocamos nessa disputa efetivamente, né? É porque antes não havia essa voracidade, agora há, né? Então, entender o processo legislativo, entender o debate do orçamento, tudo isso faz parte do processo de formação política, né? Entender, por exemplo, esse debate da Previdência, que a gente toma um banho dos neoliberais, exatamente porque o movimento sindical não se debruça sobre isso, né? Então, basta ver o resultado desses debates aqui no Congresso Nacional e no próprio movimento sindical. Nossa experiência no DIAP, em relação a temas assim candentes, previdência, questão do Estado brasileiro, é que o movimento sindical toma um banho porque não se prepara para fazer esse debate, né? Então, se não houver essa preparação, e antes tem que haver formação para entender isso, um permanente renovação desses conhecimentos, porque não é questão de conhecimento acadêmico, companheiros. Olha o MST, com todos os problemas do MST. Que fenômeno é esse de pegar? Como é que o MST consegue pegar pessoas que são párias e transformar aquelas pessoas em militantes políticos? Que é isso que o MST faz. É um negócio invejável. Então, nós precisamos imitar essas coisas. As direções sindicais precisam entender esse fenômeno, esse problema, isso que nos faz estar nesse debate político tão defasados do ponto de vista do debate político, e enfrentar isso. Tem que ter no orçamento do sindicato, tem que ter no planejamento estratégico do sindicato um momento e a formação da direção sindical. Não estou nem falando da base, companheiro, não estou nem falando da base, estou falando primeiro da direção sindical, o companheiro que foi eleito para a direção do sindicato. Como é que o sindicato recepciona esse companheiro? O que o sindicato oferece para esse companheiro para ele dar um salto de qualidade na intervenção política dele? Então, se não houver essa preocupação estruturante e estrutural, obviamente que a gente não vai conseguir resolver o problema da base, que é despolitizada. Porque a despolitização do povo, há um investimento na despolitização do povo brasileiro. Há um investimento, basta ver a programação televisiva, basta ver só que a direita enfrentou isso diferente da gente. Um amigo meu que lida com comunicação digital, ele fez um comentário muito interessante e pertinente. Nos 13 anos de governo, nos governos do PT, do governo de esquerda progressista, democrático, como foram os governos do PT, sobretudo do PT, não era só do PT, era uma frente política encabeçada pelo PT. Nós investimos nas grandes emissoras de televisão, ou seja, e a direita, não tendo espaço, obviamente, nos governos progressistas, procuraram alternativas. Vejam como esse pessoal hoje lida com as plataformas digitais. Eles estão anos-luz na frente da gente. Aí ele usou uma metáfora muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, nós passamos 13 anos dando dinheiro para as grandes emissoras de TV. Está aí o resultado. Gato gordo não caça. Gato gordo não caça. Eu achei muito interessante essa metáfora. Então, nós precisamos agora voltar a caçar. Formação política dá trabalho.
Um padre, a Igreja Católica demora 10 anos para formar um padre para ele ministrar uma missa, entendeu? Então, como é que nós queremos fazer isso do dia para a noite? Ou seja, não podemos fazer isso do dia para a noite. Eu acho que esse é o grande desafio. As estruturas sindicais precisam investir recursos materiais e financeiros nessa questão da formação. O Pedro pode dizer isso melhor do que eu. Assim, quantos companheiros que não chegaram lá no Centro de Justiça, novos de tudo, neófitos nessa batalha sindical? Qual foi a formação que esses companheiros tiveram no sindicato? Onde é que eles teriam formação? Que investimento esses companheiros fizeram neles mesmos, no sentido de dar um salto de qualidade na intervenção política, de falar melhor, ter mais conteúdo? Ou seja, as direções sindicais precisam se provocar quanto a isso, né? Eu acho que, primeiro, não tem fórmula, uma fórmula de bolo que a gente vai resolver isso. Não tem, porque senão estamos falando de política, né? E esse é um debate permanente. Então, a experiência nossa do DIAP é que precisamos produzir material para formação. O DIAP tem muito material, e está tudo aberto, não tem nada fechado no DIAP, está tudo aberto, disponível para quem quiser. O que nós precisamos ter é a iniciativa de entender essa demanda, buscar resposta para isso nas direções sindicais, nos movimentos sociais, nos partidos de esquerda, que nós deixamos de investir nisso. Objetivamente, nós deixamos de investir. Então, o movimento sindical, as direções sindicais precisam recepcionar. Por exemplo, a gente discutiu isso, eu assessorei por um determinado período da FENAJUDE, a gente discutia isso nos eventos da FENAJUDE. Olha, o que os sindicatos fazem quando há um concurso? Os sindicatos recepcionam esses novos servidores, porque os estamentos, as estruturas do Estado recepcionam esses servidores. Os sindicatos não recepcionam, não chamam para uma atividade de congraçamento, de debate político, olha, esse aqui é o material do sindicato, está aqui, é assim que o sindicato funciona. Quer dizer, então, o sindicato tem que preparar esse tipo de material, chamar os companheiros. É verdade que nos últimos anos não houve tantos concursos assim, portanto, há uma defasagem muito grande, há o problema do envelhecimento, mas, mesmo assim, nenhum desses problemas devem justificar ou nos deixar tranquilizados, porque aí o problema não é nosso, portanto, nós não temos que nos tensionar para enfrentá-los, e aí está tudo resolvido. Não, o problema é nosso, continua sendo nosso, porque ainda que a gente não resolva, o problema vai continuar existindo e outros que virão no futuro vão se deparar com cada vez mais problemas, que à medida que a gente não conseguir resolver agora, esses problemas se aprofundam e vão se tornando muito mais difíceis de serem resolvidos. Então, grosso modo, de uma maneira muito sintética, esses elementos colocados aqui já deixam para a gente alguns caminhos. Como enfrentar o problema da virtualidade? Tem que fazer estudos sobre isso. Não é orelhada, não é achismo. É como resolver o problema da demonização. Tudo isso passa por formação. A quem interessa demonizar o serviço e o servidor público? Olha, se não fosse o SUS, a saúde pública, olha que situação nós estaríamos hoje diante da pandemia. Então, são todos elementos colocados diante do que está sendo apresentado para a gente. Então, a gente tem que pegar isso, transformar esse limão em limonada. Olha, se não fossem os servidores, se não fosse o serviço público, o número de mortes na pandemia teria sido infinitamente maior. Então, nós precisamos transformar esse limão em limonada. Ou seja, não transformar, porque é muito comum que isso aconteça, é o senso comum de um servidor que atendeu mal, um servidor preguiçoso, um servidor que trabalha. Todos os servidores são assim? Não. Há todo um discurso por trás disso, há toda uma articulação, um pensamento da mídia hegemônica, dos interesses da elite econômica, que tem interesse em privatizar tudo, em privatizar o Estado, para se não completar. Né? Então, as entidades sindicais precisam confrontar isso, mas com coisas concretas, não é com discurso, narrativa, com proselitismo, é coisa concreta. Coisa, não é verdade, olha aqui, com dados, com números, com coisas concretas. Não, se não fosse o serviço, o servidor público, o Estado brasileiro atenderia de maneira muito pior a população, sobretudo aquela parte mais carente, que é a maioria da população brasileira. Então,
Nós precisamos, portanto, a partir dessa primeira iniciativa, fazer novos debates e provocar as entidades para que construam esses processos de formação. E aí tem que reunir, tem que ter recurso, tem que ter orçamento, tem que chamar gente. E curso de formação não é um debate de conjuntura que dura 2 ou 3 horas. Curso de formação é um final de semana, é botar todo mundo um dia sentado na cadeira para falar, vamos estudar, distribuir material, vamos estudar, chamar especialistas, chamar professores, chamar acadêmicos, porque tem muita coisa que tem a ver com a compreensão do que a humanidade produziu, que a academia produz, né, no sentido de reflexão da sociedade, a sociologia, a filosofia, a economia, a ciência política, tudo isso é elemento que nos serve como ferramenta para compreender essa realidade tão complexa com a virtualidade. O mundo hoje está virtual. E a gente só vai conseguir fazer isso se houver estudo, formação política, para a gente dar o salto de qualidade e enfrentar esse processo destrutivo que veio com o neoliberalismo, a reforma trabalhista, mais recentemente, a virtualização desse processo. É o caso dos servidores do Poder Judiciário. E tem tantas outras coisas que a gente poderia aqui discutir, mas assim esse pontapé inicial já é absolutamente interessante ao alvissareiro para a gente poder iniciar esse debate com coisas concretas pós esse debate, no sentido de começar a colocar em curso esse processo de formação, primeiro dos dirigentes sindicais que precisam ter formação. O dirigente chegou lá, está verde e sai verde do sindicato, às vezes com o básico do básico. Isso é absolutamente insuficiente. Até para que esse dirigente seja uma pessoa capacitada, tenha as ferramentas necessárias para atrair gente para o sindicato. O que vai atrair gente para o sindicato, o que vai fazer sindicalização, não é o sindicato ter uma página bonita, ter uma estrutura. Não, é política. Quem faz política somos nós, é o dirigente. Somos nós que fazemos política. Então, nós temos que cada vez estar mais bem preparados, mais bem organizados, para compreender que é a nossa ação política, a nossa prática política, o nosso discurso político, é o nosso fazer cotidiano da política que vai transformar, tirar, confrontar essa apatia com coisas interessantes para fazer o debate.